loucura de Israel, porque eles esqueceram Deus. Não deram confiança para Deus. Esvaziaram-se da presença de Deus. O salmista Davi, nesses 4 atributos de Deus que ele canta, esse Salmo 139, ele canta esses 4 atributos de Deus, e eu vejo ele fazendo isto. Ele que é o homem com o coração segundo Deus. E nessa nossa meditação, irmãos, nós possamos inculcar no nosso coração o primeiro atributo que foi lido aqui, Salmo 139, do versículo 1 ao 6. Nós possamos inculcar na nossa vida a onisciência de Deus. Ele é onisciente sobre todas as coisas. O Senhor nos conhece perfeita e infinitamente mais do que sabemos sobre nós mesmos. Todas as nossas ações, as nossas maneiras de lidar com todas as coisas, em todos os lugares. Que Deus seja lembrado. Todos os nossos pensamentos, antes mesmo que eles nos cheguem à mente, todas as nossas palavras, antes mesmo que elas sejam pronunciadas. A onisciência de Deus é para nos manter sob vigilância divina. Ele é onisciente sobre nós, para que nós sejamos vigiados por Ele. E ninguém melhor do que Ele para nos vigiar. Ninguém. Quantas vezes muitos de nós aqui já podemos lembrar agora que nós fomos livrados de várias situações que para muitos é inexplicável. Mas nós fomos livrados de algumas situações, seja de várias maneiras, com cada um de nós, mas é Deus nos livrando. É Deus cuidando daqueles que o temem, aqueles que o temem. Então, irmãos, a onisciência de Deus é para nos manter firmes, vigiados, juntos dele. O prazer dele é nos guiar de volta para ele. Vocês lembram que nós fomos expulsos do paraíso? Nós fomos expulsos de lá. E nós temos saudades daquilo lá. Ele quer que nós voltemos para lá. E ele legislou um caminho. Ele indicou um caminho e esse caminho está aqui. Por isso nós não podemos nos alienar dele. Esse caminho, na nova aliança que está traçado aqui, é o caminho da volta. Então nós podemos estar aqui, nos alimentando, crescendo, exercitando a nossa motivação na presença de Deus. Israel não se sentiu motivado diante de Deus. Falava, mas não fazia. Isso me faz lembrar um outro cântico também de Davi, o Salmo 34, versículo 7, não é? Lá ele canta que o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. O Senhor não é sentinela em quem não o teme. Ele é sentinela ao redor daqueles que o temem. E essa palavra temor no grego é phobos, que dá no português fobia, pavor. Irmãos, o apóstolo Paulo fez uma seleção de textos bíblicos, de textos das Sagradas Escrituras, lá do Velho Testamento, né? Ele fez uma seleção e fez um salmo. Romanos capítulo 11, o apóstolo Paulo salmodiou. Olha bem, ó profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus.
Quão insondáveis são os teus juízos, e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Romanos 11, 33 a 36. Nós até aproveitamos essa bênção e cantamos, né, irmão? Vocês lembram? Porque dele, por ele, para ele são todas as... Nós não cantamos? É bênção para nós. É cuidado dele. Para com aqueles que o temem. O segundo atributo de Deus... Eu quero ler, porque não foi lido aí, e o Davi, como o grande poeta, artista, homem de Deus, homem segundo o coração de Deus, ele diz o segundo atributo de Deus, do Salmo 139, do versículo 7 até o 12. Os 4 atributos são 4 atributos de 6 versículos cada um. 4 de 6 versículos cada um. Aí eu dá vontade, a língua coça para dar uma aula de salmos aqui, mas não vou fazer isso não. Diz o versículo 7, para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, algumas versões dizem no mais profundo abismo, tem outras que dizem no inferno, lá também tu estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso amigo, é o nosso Senhor. Percebam, irmãos, que não há maneira segura que nós possamos nos esconder de Deus. Não há. O Adão e a Eva até que tentaram, né? Vocês lembram? O Adão e a Eva até que tentaram fazer isso, mas ele não foi uma maneira segura que fizeram. Deus é onipresente, até mesmo naquela pergunta que Deus fez para o Adão: onde está você? Você acha que Deus não sabia? Ele sabia. Onde está você, Adão? O Senhor o chamou e perguntou. A resposta dele foi de uma grande insegurança. A insegurança da nossa resposta, porque a resposta dele é a nossa resposta. Como confessamos que não podemos fugir da presença de Deus? O que ele falou? Eu ouvi os teus passos no jardim. A outra confissão, eu fiquei com medo, tá certo? Porque eu estava nu. Aí eu me escondi. Você está vendo? Que coisa mais inocente é a resposta do Adão para o Senhor Deus? Ele achou que resolveu o seu conflito, né? Vocês lembram de uma outra situação igual também? O Jonas. Deus fala com ele, você vai lá em Nínive e prega para eles um arrependimento.
O Jonas pegou o navio e foi para o fim do mundo. Porque Tarsis é Espanha, aquela faixa de terra ali, Espanha e Portugal. Ali era tido naquele tempo como o fim do mundo, porque não se via mais nada. Tinha o Oceano Atlântico, o Atlântico Norte, né, enorme ali. Do outro lado, eles desciam para o norte da África ali, também chegava lá, não via mais nada, então ali é o fim do mundo. E eles não tinham a facilidade que nós temos hoje, né? Então ali era o fim do mundo. Vocês lembram quando o apóstolo Paulo fala com os irmãos lá em Corinto para resolver uma graninha para ele lá, que ele queria ir para a Espanha? É porque ele queria completar a missão dele até no fim do mundo. Não foi o que Jesus falou? Vão por todas as nações, né? E o apóstolo Paulo quis cumprir isso, todas as nações, indo só até na Espanha. Mas para eles, para aquela turma, para aquelas pessoas daquela época, ali era o fim do mundo, viu? Então, irmãos, o Jonas, Deus mandou ele lá para Nínive. Nínive deu origem àquele povo persa. E se vocês não sabem, os persas, os medos, foram os inventores do sacrifício na cruz, viu? É gente boa. Eles é que inventaram o sacrifício na cruz. Gente fina, né? Então, o Jonas foi para Tarsis. O Jonas é a figura para cada um de nós, no momento em que nós estamos errados, no momento que nós pecamos, nos momentos em que nós escorregamos e queremos ficar fora da presença de Deus. O Jonas é assim, não é? Mas, quando nós arrependemos do nosso pecado e nos convertemos, o Senhor nos aceita. O Senhor está conosco. O Jonas, ele obedeceu a Deus e, fazendo o que era para ser feito, ele pregou arrependimento às pessoas daquela cidade, e aquela cidade se converteu. Não é? Então, irmãos, nós não temos como fugir de Deus. Nós que já obtivemos o conhecimento da verdade dele, nós que já fomos gerados pela palavra da verdade, não é isso que Tiago falou lá em capítulo 1, versículo 18? Nós somos gerados pela palavra da verdade, para que nós sejamos como que primeiros frutos, primícias de tudo o que Deus criou. Nós somos especiais para Deus. Nós não podemos negligenciar isso, irmãos. Nós não podemos. O Senhor faz uma pergunta através do profeta Jeremias, numa situação também, tentando resgatar Israel, que já estava indo para o cativeiro babilônico. Então ele usa o profeta Jeremias no capítulo 23 e diz: eu sou apenas Deus de perto? Diz o Senhor, eu não sou também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em seus esconderijos, de modo que eu não o veja? Deus pergunta através de Jeremias. Alguém tem a resposta? Diz o Senhor. O Amós também, capítulo 9, versículo 2, o profeta Amós também fala alguma coisa nesse sentido. Então, irmãos, são textos das Escrituras Sagradas que registram a impossibilidade de escaparmos da presença do juízo de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, fala que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, não fala? E lá nós vamos receber segundo aquilo que nós fizemos. Nós vamos receber segundo aquilo que nós fizemos, aquilo que nós praticamos. Então, olha bem, meu irmão, minha irmã, como nós nos colocamos diante de Deus. Nós não temos como fugir. E o terceiro atributo divino de Deus está do versículo 13 ao 18 do Salmo 139, é a onipotência de Deus, é o poder de Deus revelado através da criação do ser humano.
a geração, como é gerado o ser humano, onde ele fala que o poder dele nos esquadrinha antes mesmo da existência de cada um de nós. Antes mesmo de existirmos, Deus já sabia sobre nós. Também exibe que é determinado sobre todos nós, todos os nossos dias, desde o ventre da nossa mãe. Temos que sentir reverente temor e admiração, como o apóstolo Paulo ensina para a igreja em Roma. Romanos capítulo 8, irmãos. O apóstolo Paulo ensina. 8, 29 e 28, só 2 versículos, diz o seguinte: nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, todos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, irmãos, um outro ensinamento poderoso sobre a fonte e o gozo da sabedoria de Deus, que está outorgada a todos os que estudam. Esse gozo, esse prazer da palavra de Deus em cada um que tem prazer em estudar, tem prazer em meditar, tem prazer em conhecer o que Deus está falando, o que Deus está propondo. É uma proposição de Deus, Ele está propondo. E nós precisamos atender, irmãos. Romanos 9, 11, ele falando sobre os gêmeos, os filhos da Rebeca, Isaac e Rebeca, aqueles gêmeos, né? Antes que eles nascessem, fizessem qualquer coisa boa ou má. Está escrito. Antes que eles fizessem qualquer coisa, boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse. Não por obras, porque eles não tinham feito nada ainda. Eles nem tinham nascido. Não é? Mas por aquele que chama, foi dito a ela, foi dito para Rebeca, o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito, amei a Jacó e rejeitei Esaú. Antes deles nascerem. Irmãos, às vezes a gente fala isso e a gente não pensa no fundamento disso tudo. Nós não vemos o outro lado do ensinamento. Porque nós, às vezes, nós só repetimos versículos. Antes deles nascerem, Jesus já sabia quem era quem entre Esaú e Jacó. Gênesis 25, 21 a 23, não é isso? Jesus, irmãos, imagine bem, Jesus da descendência de Esaú. Por isso que teve aquela troca. Porque Jesus não podia vir da descendência de quem não dá confiança para a palavra de Deus. Esaú não deu confiança para a palavra de Deus, a sua primogenitura foi trocado por um prato de comida. Para que me serve isso? Jesus não podia ser descendente desse homem, não. Pesou a primogenitura, não é isso? Lá em Gênesis 25. E depois o que ele fez? Casou com 2 mulheres cananeias, que Deus falou que era para acabar com aquela raça. Casou com 2. E elas amarguraram a vida da Rebeca. Está escrito. Jesus não podia ser descendente desse homem. Quando, está terminando aqui, irmãos, eu nem acredito que eu estou lendo tudo, nem acredito, mas graças a Deus, né? O salmista, nesse
Salmo 139, ele louva a Deus pelo maravilhoso atributo da criação, no versículo 14. O quarto atributo de Deus, cantado por Davi, é a santidade de Deus. E nos 2 últimos versículos, ele ensina como deve ser a nossa oração. Tá? Ele canta para Deus como deve ser a oração. E ele ora, cantando. Então, o zelo do salmista por Deus o faz impaciente contra aqueles que não conhecem Deus. Porque vocês já viram, um salmo davídico, ele é reconhecido porque ele está sempre pedindo ajuda contra os inimigos, né? Ele está sempre pedindo salvação contra os opressores. Ao passo que o Asaf está louvando a Deus. Os filhos de Coré estão engrandecendo o nome de Deus. O Davi está pedindo proteção. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos. Aí você pode conhecer, esse salmo é de Davi. Né? Mas ele, porque confiava em Deus. Por isso, ele recorria a ele. Né? Então, assim também deve ser a nossa oração, irmãos. Porque, cadê ele? Aqui, eu vou ler aqui. O Salmo 139, versículo 23 e 24, os 2 últimos versículos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece a minha inquietação. Nós temos que pedir isso a Deus todo dia, para nos mostrar o que nós temos errado na nossa vida. Nós temos que nos despojar diante de Deus e implorar a Ele para nos mostrar isso. E Ele diz, vê se há em mim uma conduta, algo que te ofende, dirige-me pelo caminho eterno. É o caminho da volta para o céu, paraíso, de onde nós fomos expulsos. Igreja de Deus, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos ilumine, para que nós possamos permanecer nesse caminho, porque é difícil. O caminho diante de Deus não é fácil. Nós somos cercados de tentação, todo dia, dia todo, somos tentados. Mas nós temos que nos agarrar ao nosso Deus, que nos conhece, que nos ama e que nos serviu com o sacrifício perfeito do seu Filho Jesus Cristo. Em nome dele, essa meditação, agora e sempre. Amém e amém. Nós vamos cantar e os presbíteros estarão aqui na frente para orar por você que desejar uma oração. Venha aqui na frente enquanto nós vamos cantar.